gente falar deste Flamengo. Ô, Rafa, vamos falar do Flamengo porque será o mês, ou o time do mês de abril aqui no futebol brasileiro, Rafa? Chega mais, nação rubro-negra, vamos acompanhar aqui agora todas as informações do Flamengo. O Flamengo ontem que massacrou o Atlético Mineiro, show de Arrascaeta, show de Plata, show de Pedro. E o Mengão aí venceu por 4-0 lá no Galinheiro. Então já chega deixando aquele like, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Acho que é uma boa pergunta essa, viu, Bruno? Um abração para você, para Mari, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Verdade, está terminando o mês e o Flamengo está arrasador. 7 vitórias consecutivas e havia até uma discussão antes do jogo de sábado de ontem contra o Atlético Mineiro, se o Flamengo conseguiria ser fora de casa tão impositivo como tem sido jogando no Maracanã. E eu acho que 30 minutos foram suficientes para provar que sim, diante de um adversário combalido, como a Nath já destacou, com problemas grandes, né, do ponto de vista organizacional, também técnicos, um Galo muito abaixo do que pode render. O Flamengo não tomou conhecimento, impôs o seu jogo. Quem analisa a partida com base nos números pode ficar com aquela sugestão de que o placar foi muito elástico. E eu acho que cabe até um bom debate se o jogo de ontem foi para um 4-0. O que eu acho que não dá para debater é que o Flamengo foi eficiente, cirúrgico, impositivo, com muita confiança dos homens de frente. Plata fez um golaço, um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Pedro marcando 2 vezes. Arrascaeta mais uma vez atuando como finalizador. Flamengo com muito repertório na fase ofensiva, construindo o placar no primeiro tempo, que praticamente já liquidou a fatura para a segunda etapa e administrou até chegar ao 4º gol, outra vez marcado pelo centroavante Pedro. Flamengo com essa situação se mantém com a distância de 6 pontos em relação ao Palmeiras, 32-26. Flamengo tem um jogo a menos e após a partida o técnico Leonardo Jardim falou sobre o comportamento da equipe e também abriu um capítulo especial para discorrer a sua opinião a respeito do crescimento técnico de Gonçalo Plata. Vamos acompanhar. Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é vamos criar e depois com certeza há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. E depois os resultados positivos, ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado. Desde o momento que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, em termos de atitude, o talento está lá. Eu já conheço o Plata desde a altura do Sporting, é um jogador que eu já sigo há muito tempo, sei das qualidades dele. Eu também sabia que ele tinha feito um gol extremamente importante aqui e eu queria referir o gol que ele fez, mas principalmente a atitude também defensiva no jogo. Ele ajudou muito o Varela sempre em termos defensivos. O Flamengo ontem teve a sua linha defensiva considerada titular, né? O técnico Leonardo Jardim geralmente opta pelo Varela pela direita, pelo Alexandre pelo lado esquerdo, nas partidas de maior exigência, e foi esse o tratamento que o Flamengo deu ao jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, jogando em Belo Horizonte. O time fez vários jogos seguidos, Bruno e amigos, jogando no Maracanã, e agora vai ter uma sequência importante jogando fora de casa. Tirando o clássico contra o Vasco, no próximo domingo, dia 3 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 5 partidas das próximas 6 atuando na condição de visitante. Vai fazer os jogos contra o Estudiantes e contra o Independente Medellín fora de casa, pega o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, o mesmo se aplica ao Atlético Paranaense, e ainda tem jogo da volta contra o Vitória lá em Salvador pela sequência da Copa do Brasil. Esse vai ser o início de maio importante para o Flamengo conseguir construir na condição de visitante uma campanha semelhante à que faz na condição de mandante. Bruno. Boa, Rafa. Obrigado. Continua com a gente para a gente falar bastante do Flamengo e também dessas individualidades, mas nessa questão de jogar dentro ou fora de casa, pena para o Flamengo que os próximos jogos não são em Belo Horizonte, especificamente na Arena MRV, porque esse número, eu assustei quando eu olhei, hein? 5 jogos do Flamengo na casa do Atlético, 4 vitórias e 1 empate. 11 gols do Flamengo, 3 gols do Galo e já teve até título conquistado, né? O Flamengo ganhou lá a Copa do Brasil também com o Plata. E ontem foi de fato um atropelo, hein, Jailson?
Eu gostei do seu gancho. Qual foi? Você preparou mentalmente esse gancho? Fala aí. Qual doce? Você não viu que ele tava quietinho aqui, olhando pro nada? Porque aí, como a Mari citou, aí a gente entra na conversa também das individualidades, né, Rafa? E aí a gente pode lembrar que o Paquetá não estava ontem. O Jorginho tava voltando ontem, mano. O Jorginho voltando ontem. Voltando. Aí o Pedro faz de novo uma partidaça e a fase dele é absurda, né, Rafa? Como a gente mostrou mais cedo, o próprio Plata que você citava e o Samuel Lino, que a Mari e o Jailson têm falado aqui já algumas rodadas, Rafa. Exatamente. Não, sim, quando o momento coletivo é muito bom, né, as individualidades aparecem, principalmente quando elas são de exceção, quando elas são jogadores de muito bom nível técnico, que às vezes, circunstancialmente, passam por uma fase física inadequada, ou o coletivo não está ajudando para que essas individualidades elas apareçam, elas sejam potencializadas. Há uma grande discussão, né, se na verdade o time do Flamengo titular é o de ontem, com o Paquetá no lugar do Jorginho ou com o Paquetá no lugar do Plata. Aí, pelo jogo de ontem, vocês tirariam quem? O Jorginho ou o Plata para a volta do Paquetá, quando ele tiver em condições? Esse é um problema bom para o Leonardo Jardim resolver em relação à dinâmica. Já debatemos aqui algumas vezes, inclusive, que o Flamengo tem no campo a prova que o Paquetá rende melhor como um segundo homem, um cara de construção, vendo o jogo de frente, do que aberto pelo lado direito, como um meia que se posiciona para fazer o apoio das jogadas trabalhadas coletivas, né? As jogadas de aproximação. Então, essa é uma questão que, obviamente, ele vai ter que resolver. Dificilmente o Paquetá vai ser um reserva. Jogar, ele vai. Agora, onde depende das decisões do treinador. Mas sobre as individualidades que eu sempre perguntava, Bruno, é impressionante como tem uma das teses do futebol, que para mim, ela é uma das mais certas. Eu já ouvi algumas vezes e jogos como o de ontem ajudam a constituir uma espécie de veracidade absoluta em cima do conteúdo dela. Jogador de talento só precisa de espaço. O resto, até uma ineficiência tática pode ser compensada pelo talento de um jogador de qualidade acima da média. Então, ontem, o Jailson foi muito feliz quando ele falou sobre a maneira como o Atlético estava desguarnecido na marcação do meio-campo e o quanto isso escancarou o que o Flamengo tem de mais precioso, que é a sua qualidade do meio para frente. Por isso que eu falo sempre, talento só precisa de espaço. O Galo deu, o talento do Flamengo apareceu. E às vezes quando não tem tanto espaço, os caras criam, né? Exatamente. Assim, Porque só eles são acima da média. pegando o gancho do que o Rafa falou. O quê? É uma brincadeira, tá? Só pra deixar claro. Era melhor não ter todo mundo à disposição, né, o Leonardo Jardim, hein? Mas aí é aquela aí coisa vai temporada rodando. pra oferecer esses espaços ali, né? É que aí vai rodando, vai colocando Não, ali ele vai um de tirar cada vez um pra segundo jogar. tempo, porque já vai pensar num jogo de Já vai pensando Libertadores. no jogo na que o semana. Aí o outro tá suspenso num jogo, já automaticamente... Porque, que dor de cabeça, tendo todo mundo à disposição num jogo decisivo. Eu já falei isso aqui, eu repito. Eu não sei qual Porque escalação. pensando assim, não é Mas óbvio, não é óbvio que é esse que É a sai. escalação inicial, né? De um jogo decisivo, porque ele vai mudar. Não, claro que ele vai mudar, mas de segundo fato, tempo. eu fico pensando, como eu falei, um exemplo. Quartas de final, um exemplo, de Libertadores, sei lá, Flamengo e Boca, um exemplo assim. Sei. A qual time você escalaria? Todo mundo à disposição. É o tipo de, assim, sinceramente, difícil demais. Bem difícil. Porque já que o pau que rola nas redes é sobre apelido e é uma brincadeira, porque não pode falar apelido porque já vira confusão, mas é um apelido elogioso. Um apelido elogioso. O Plata tem velocidade. Tem. Era isso que você ia falar? O Plata tem velocidade. Ele joga pelo lado e joga por dentro. Ele tem gol e é decisivo. Ele é o Mbappé da nação. Ele é o Gonzalo Mbaplata. Nossa. Quem joga no ataque do Flamengo? Gonzalo Mbaplata, Rafa. É a do dia. Você vai passar algumas semanas tentando melhorar isso. E ele mas não vai parece conseguir, com Bruno. o É de uma- Mbappé, não parece, É de uma Mário? vivacidade impressionante. Fisicamente. Não parece Pelo não. amor de Deus, cara. Aí é você que Não tá parece, não. querendo que pareça. O cara Não, tá peraí, Eu doido, posso cara. fazer um elogio? Você se pode. Cadê? você jogar Vai lá, na Iaba, faz isso não é aí. elogio, cara. Isso é uma Faz aí, afronta. ó. Faz O que você aí. quer que eu fale? Não, vai. Acompanha o raciocínio. Tem velocidade. Muita. Eu não tô parecendo. Joga por dentro e pelo lado. É decisivo. É carisma. É parecido. Vai pra Copa? Vai pra Copa. Vai pra Copa. Vai pra Copa. Gonzalo Mbaplata. Quem vem Não comigo? dá, Vem não dá, comigo, pelo amor de Mário. Deus. Era pra ter continuado nele. Isso, Não, eu vou com você, eu vou com você. Isso Só tá me não na lembrando daquele aparência. técnico antigo. Aquele técnico antigo que uma Essa vez semana eu vou o com você em Vasco tudo. contratou um jogador. Ei, Bruno. Você me lembrou agora o seguinte, aquele técnico antigo, e uma vez o Vasco contratou o Guilherme. O Vasco vivia uma fase áurea, né? Com Romário, Edmundo jogando. Aí contratou o Guilherme, né? Aí perguntaram para o Lopes assim, ô Lopes, o que você fala sobre o Guilherme? Aí o Lopes falou assim, olha,
cabeceia bem, dribla bem, bate com a direita, bate com a esquerda, sabe marcar, sabe cruzar, sabe cabecear. Aí o pessoal, calma, Lopes, é o Guilherme, não é o Pelé. É a mesma coisa agora, Bruno. Assim, o Plata, não pode ser o Mbappé. Existe uma lacuna enorme. Ainda bem que você me o avisou, torcedor do Flamengo sabe disso. O torcedor do Flamengo nem quer saber disso, se você quer saber o que eu acho, viu, Bruno? Ele até prefere deixar Plata mesmo. Me lembrou a apresentação do Paulo Baia. Paulo Baia do Fluminense falando que o Mbappé tinha as características dele. O Mbappé lembra as minhas características. Só rapidinho, eu vou chamar o Cícero. A gente falou que o Plata vai pra Copa, mas rapidinho. E o Pedro, vai? A disputa dele é com o Igor Thiago. Tá nessa disputa, não tá, Mário? Infelizmente, não. Não sei. Não sei, tem 20 dias ainda aí, de repente. Eu acho que talvez. De repente, não sei. Eu acho que o Ancelotti valoriza muito toda a construção do elenco da Copa. Foi bem. E o Pedro não participou disso. Quando esteve, o Igor Thiago foi bem quando esteve. Mas é uma opção. É uma pena que tenha sido só agora, né? Esse boom do Pedro, assim. Se a gente pega desde o, meio do ano passado, ele nessa sequência, ele teria tido mais oportunidades. Mas ele se candidata, né? Se coloca aí à disposição. Sim, né? Se acontecer alguma coisa... Tá ali na fila do embarque. Se precisar, se sobrar um lugar, eu vou. Pronto. Pessoal, e tem notícia fresquinha sobre aí uma possível saída do Plata. E a notícia segue dizendo: Flamengo vai vender Plata porque o futuro do atacante é tratado como cautela em meio ao dilema por mais saídas. Pessoal, como todo mundo sabe, vai ter uma janela aí no meio de ano, né? E muitos jogadores vão sair do Flamengo. Então tem muita dúvida ali sobre Plata, sobre o Luiz Araújo, sobre Cebolinha, que já é certo de sair. E entre esses jogadores, o que tá sendo mais cobiçado aí é o Plata, né, cara? Até porque ele vem fazendo boas partidas, inclusive a de ontem. E provavelmente ele vai sofrer aí sondagens de clubes europeus. E o Flamengo tá tratando essa possível saída aí com muita cautela, né? Com muito cuidado. E a notícia que segue dizendo: o Flamengo não tem pressa para definir o futuro de Plata e trata qualquer possibilidade de venda com cautela. Mesmo valorizado após a atuação na goleada, né, por 4-0 sobre o Atlético Mineiro, o atacante só deixará o clube diante de uma proposta considerada relevante. E para esse momento não é prioridade diante do risco do elenco, né, de perder outras peças no setor. Então, pessoal, tem o Plata, né, tem o Luiz Araújo, tem também o Paquetá, que pode jogar ali por aquele lado, né, tem o Carrascal. Então o Flamengo, o melhor daquela posição ali, né? Se o Paquetá, caso jogar ali, seria o Paquetá. Mas entre os três, né? Entre o Plata, o Carrascal, o Luiz Araújo, o que tá jogando melhor é o Plata. Então eu acho que se o Flamengo vender o Plata, né? Tem que trazer alguém à altura. Poderia ser o Luiz Henrique, que joga muito pelo aquele lado, né? Seria uma baita contratação. E também, né, tem que ficar de olho aí nas outras posições. Caso do Cebolinha, que vai sair. O Luiz Araújo, acredito também que vai sair. Ele não tá tendo muito espaço, não tá desenvolvendo um bom futebol. Ele pode pintar ali no Cruzeiro, né? O Cruzeiro já, quando o Léo Jardim tava lá, o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta para o Luiz Araújo. Pode ser que volte agora uma nova proposta lá com o Arthur Jorge. Então o Flamengo tá vendo isso com bastante tranquilidade, né? O Flamengo não tem grande necessidade de se desfazer dos seus jogadores. Então, caso o Flamengo venha a vender aí o Plata, vai ser para trazer alguém do mesmo patamar ou até mesmo melhor. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal. A gente está chegando aí perto de 4.500 inscritos. Valeu aí, agradeço a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Deixa também aquele like aí para estar ajudando, para estar fortalecendo. Até a próxima e valeu, pessoal!